A gente tentar subir um produto para produção sem erro, com a máxima eficiência, para a gente não ter nenhum tipo de prejuízo financeiro, se for uma instituição financeira ou se for, sei lá, imagina um sistema de controlador de uma aeronave e a gente não consegue fazer um teste de qualidade, o problema que poderia dar, né? Então, acho que por aí. Boa, do ponto de vista de engenharia de software, a gente tem a ISO 25000 e alguma coisa que fala sobre mantenabilidade, escalabilidade, testabilidade, escalabilidade, vários outros fatores. Então, tipo, a gente tem exatamente os eixos de qualidade que a gente tem que ter no software para que ele tenha qualidade. E aí, às vezes, a gente abre mão de uns fatores e a gente acaba indo para outros eixos. Agora, especificamente, é interessante saber o que vocês vão falar. Boa resposta. Adorei a resposta de vocês. Então, a visão que eu quis trazer de QA é uma visão mais genérica, assim, para entender melhor. E a gente gosta de usar como referência uma casa. Quando você está construindo, sempre vai vir uma pessoa ali vendo se o tijolo está pregado certinho, se a cerâmica não afofou, essas coisas tudo. Então, ele sempre está verificando se a sua casa está sendo construída corretamente. E assim vai para a qualidade de software. O QA, ele sempre vai estar ali verificando se a sua casa, se o seu sistema, seu software está sendo moldado, sendo construído e tendo uma eficiência no final para o seu usuário. E aí, como um dos pilares da qualidade de software é a questão da confiabilidade, a estabilidade, né, que você garante ao seu cliente, falando, não, o meu sistema foi testado, ele foi testado de ponta a ponta e verificado de ponta a ponta. Então, você tem uma confiança ali que não está com erro, né, ou o mínimo de erro possíveis. A experiência do usuário, porque o QA, ele sempre tem que garantir também a visão do usuário, não só a visão técnica do sistema. A segurança e a proteção de dados, que você também vai garantir que você vai testar ali, você vai ver se está segurando seus dados, se não está tendo como invadir também, né, que tem a parte do QA de segurança. A manutenção e a evolução do seu sistema. Então, quando acontece alguma manutenção, alguma evolução, o QA, ele já prontamente, por já conhecer o seu sistema, ele vai saber onde que vai ter que testar. Os pontos onde pode vir a dar falha por conta de uma manutenção, por exemplo, de um caractere adicionado em uma variável. Isso você pode ser, não, é só um caractere, eu só quero colocar uma variável, um caracterezinho. Mas pode vir afetar e travar o seu sistema inteiro no futuro. Porque não pensou nisso, não pensou onde podia estar impactando. Então, o QA, ele tem muito essa ajuda para poder barrar e mostrar, ó, tá impactando aqui, cuidado aqui, tá arrumando aqui. Então, é isso, né? A gente vai abordar alguns pontos principais da indústria. Um deles é a pilar da competitividade. Quando você tem um software bem testado, por exemplo, quem aqui usa Instagram? Vocês usariam o Instagram se ele tivesse falha, se ele ficasse toda hora crashando, parando de funcionar? Não. Então, o que traz? Ele traz essa competitividade, ele traz essa boa experiência para o usuário. Entrando nisso, entra a satisfação do cliente. Quando você tem um sistema bem testado, um sistema bem elaborado, o cliente vai estar satisfeito, o cliente vai usar seu sistema e o cliente vai indicar o seu sistema. Então, esse é um dos pontos da indústria. Pode passar. Outro ponto importante é a reputação da marca. Entra um pouco do que eu falei sobre os testes, sobre garantir a segurança do sistema, a eficiência operacional, por exemplo. Um ponto que entra nisso é o teste de sobrecarga. Quando você tem um sistema... Muitos de vocês acessam aplicativos de banco aqui. Tem um dia do mês, uma hora que está de manutenção, que esse sistema simplesmente acaba. Ele para, ele não funciona, você fica frustrado tentando entrar. Então, a função do QA é garantir isso, garantir que é uma qualidade para o usuário, uma boa experiência. Então, entra essa parte da eficiência operacional. E outro ponto é aperfeiçoamento e segurança. O QA tem essa função de analisar os bugs, acima de tudo, e procurar falhas no sistema. O que ajuda nisso? Quando o QA acha falhas no sistema e nós desenvolvedores podemos testar, podemos corrigir isso, dá uma abertura menor para os hackers invadir o seu sistema.
E aí? Então, vamos brincar um pouco. A gente gosta de fazer a gente da Somos Tech gosta de fazer essa dinâmica, sempre está trabalhando com todo mundo, porque, afinal de contas, é a melhor forma de aprender. Perdão. Então, vamos brincar um pouco. Quem aqui acredita que é um mito ou uma verdade? O teste de software são caros e demorados. Quem acredita que é mito, levanta a mão. Mito, beleza. Quem acredita que é verdade, levanta a mão. Que o teste de software só é inútil, é caro, demorado. Ninguém? Então, beleza, ótimo, vocês estão certos. É um mito. Então, o teste de software, ele traz uma eficiência muito grande. Por exemplo, o Citibank, ele teve um erro que aconteceu nele, de um teste mal elaborado ou teste mal feito. Às vezes, a equipe de teste pensou na situação, porém, não foram respondidos questionamentos e acabou não fazendo o teste, né? Onde eles tinham que fazer o pagamento de juros para um cliente, o pagamento era de 7,5 milhões e eles acabaram pagando 500 milhões. Um rombo gigantesco para o sistema. Então, até descobrir essa falha, demora também, né? Agora, um outro. Quem acredita aqui que é mito ou verdade? Né? Quem acredita que é mito? A automação de teste agiliza o processo do QA. Quem acredita que é verdade? Todo mundo. Então, vocês estão certos, gente, vocês estão bons. A automação ela veio com o intuito, né, de agilizar, de deixar mais efetivo, menos manual possível, porque, querendo ou não, o humano ele erra. Então, a automação ela acaba sendo essa forma e essa eficiência, né, de trazer para o sistema e garantir que o seu teste está sendo feito certinho. E geralmente as automações elas são feitas para aqueles testes o quê? Que sempre são diários, que você sempre tem que estar executando numa rotina de um programa. Então, ela sempre ajuda e diminui muito o tempo de execução, né? Outro ponto aqui é quem acredita que encontrar bugs e perturbar o desenvolvedor é a única função do QA. Isso é verdade, quem acha que é verdade? Quem acha que é mentira? Gente, vocês acertaram, isso é mentira, mas é uma meia verdade, né? Porque, assim, perturbar o desenvolvedor é um pouco da função do QA ali, né? Mas vai além disso. O QA também é responsável por garantir a usabilidade do software, garantir a segurança, como eu falei anteriormente, e a experiência do usuário. Então, vai bem além de que procurar apenas bugs em uma aplicação. O QA promove a cultura de qualidade na organização. Quem acha que isso é mentira? Quem acha que isso é verdade? Quem acha que é mentira? Quem acha que é verdade? Gente, vocês estão certos. O QA tem essa função de garantir a qualidade da organização, porque um software bem desenvolvido, um software bem testado, ele promove uma organização mais unida, mais organizada. E é isso. Quem acredita aqui que é mito que o QA contribui para a confiabilidade do produto? Quem acredita aqui que é verdade? E vocês estão certos. O QA, ele vai sempre estar garantindo que o seu sistema está com o mínimo de erros quando você tem no seu software. Então, isso te ajuda, e o QA sempre tem que ser o usuário mais sacana possível. Literalmente, pegar um sistema que era para fazer para a pessoa ficar em pé, mas ele vai querer virar a pessoa de ponta cabeça, porque vai ter um usuário que vai querer virar o sistema de ponta cabeça. Então, ele sempre vai estar trazendo essa confiabilidade. Até de ponta cabeça, seu sistema está funcionando. Quem acredita aqui que é verdade, que o QA não requer habilidades técnicas? Quem acredita aqui que é mito? Então, isso é um mito. O QA ele precisa de muitas certificações, ele precisa de ter muita técnica e entender como que o sistema vai funcionar. Além de aprender facilmente e ter a mente do usuário mais sacana de todos. Sim, para perturbar a vida dos devs. E eu vou trazer agora o papel do analista de qualidade, né, o ponto de vista dele, né? O seu dia a dia, geralmente, ele sempre vai estar fazendo o planejamento dos testes, então é ler o sistema, ler a documentação todinha, tudo que foi feito, tudo que o cliente pediu para o sistema, tudo que pode acontecer, os mínimos detalhes possíveis. Então, ele vai começar a planejar os seus testes, ele vai criar os seus testes, os seus casos de teste, por exemplo,
trazendo cada pontinho, montando o seu roteiro de como que ele vai ter que fazer o seu teste, né? E depois fazendo a execução, tanto manual quanto automatizada. Quando já começa a se tornar uma rotina, as equipes de QA costumam fazer uma automação dessa rotina, através de algumas linguagens, como a Gherkin e outras que existem, que facilitam essa automação. E as certificações, pelo menos as mais importantes, que eu considero como qualidade, ali na pontinha direita, são todas da BSTQB, que é o principal órgão de certificação de qualidade, né? Que seria o CTFL, o CTFL-AT, que é de ágil, o CETAL e o CETEL. E depois a gente tem a CSQE, que é da ESC, o CSTPA, que é o da do Instituto Testing, e o do CSQA, que é da Quality Assurance Instituto, e a ATCF, que é a NF, né, que é do Software Testing. Então, elas são as principais cotadas hoje em dia no mercado. Essas 4 aqui do canto são, desse canto para cá, né? Elas são as que precisam de mais qualidade, então elas precisam ter outras certificações para conseguir elas, ter alguns requisitos bem específicos. E elas são também só para dependendo da área que você quer seguir na qualidade. E a importância da mentalidade do QA é porque o que acontece? Ele vem tentando fazer a prevenção dos defeitos, então tendo que pensar rapidamente como que pode acontecer os erros, né? O pensamento crítico, de saber onde pode encontrar os erros, e ter uma abordagem orientada para a melhoria contínua, por conta que ele tem que explicar para o usuário principal, o seu usuário final, como é que aquele sistema vai funcionar. Então, ele tem que saber explicar de forma mais leiga, mas ele também tem que entender de forma mais robusca, mais analítica, para explicar para os desenvolvedores o que está acontecendo. Então, ele tem que ter essas duas visões, né? Então, gente, aqui quantas pessoas são desenvolvedores? Desenvolvedores. Eu vou falar de um assunto bem polêmico, que é a perspectiva do desenvolvimento olhando para o QA. Nós, desenvolvedores, como nós olhamos para o QA e como nós podemos melhorar esse olhar. Pode passar. Bem, percepções comuns de desenvolvedores que eu vejo por aí, que eu também tenho. Que você tinha até começar a montar esse slide. Confronto de objetivos. Muitas vezes, nós desenvolvedores vemos o QA como um empecilho para uma entrega rápida, para uma entrega... Às vezes, vamos supor um exemplo. Você precisa resolver apenas uma tarefa que envolve um campo. A gente só quer resolver aquilo sem pensar como aquilo vai afetar. A gente resolveu a tarefa, pronto, feito, acabou. Mas não, o QA ele vem com essa mentalidade de pensar além do que a gente fez. Compreensão limitada. Entre isso que eu falei, a gente não sabe como aquilo... como desenvolvedor, nós temos várias tarefas durante a semana, durante o dia, então a gente não sabe como aquilo que a gente desenvolveu vai afetar, de fato, a aplicação como um todo. Pode passar. Como a gente pode melhorar isso? Comunicação clara. Como assim, Yasmin, comunicação clara? Quando a gente fala do desenvolvimento, a gente tem que... quando a gente está desenvolvendo alguma tarefa, a gente tem que aliar perspectivas com QA. Mas isso eu sei que é difícil sentar, conversar. Uma dica que eu dou para vocês é vocês tentarem documentar mais o que vocês estão desenvolvendo, para quando chegar na mão do QA, ele ter essa consciência do que foi desenvolvido, o que foi alterado, porque muitas vezes você mexe no campo e fala, isso não vai ser importante. Mas lá na frente isso pode causar um prejuízo muito grande, porque o QA não testou, o QA não tem noção que você mexeu naquilo. Colaboração desde o início é você deixar claro suas perspectivas, o QA, no caso, deixar bem claro o que ele quer de fato, porque acontece muito isso de chegar uma tarefa para a gente e não explicar de fato como ela deve ser desenvolvida, como você quer aquilo. Pode passar. E benefícios dessa colaboração é a parceria sólida entre o QA e o desenvolvimento, uma entrega mais rápida e melhor satisfação do cliente. Pode passar?
Aí agora eu vou trazer algumas estratégias e algumas ferramentas que os qualificadores geralmente usam no mercado de trabalho. Como, por exemplo, para melhorias práticas, a gente faz a automação, né, como eu já falei. A gente traz testes em diferentes níveis. Por exemplo, teste de carga, teste de performance, teste integrado, teste... Ai, tem muitos. Tem muitos tipos. Regressivos, que é passando de ponta a ponta. Então, a gente sempre está vindo com alguns tipos de teste, dependendo do que vai precisar para o seu sistema, do que foi alterado, do que vai acontecer. E a gente também traz muitos testes não funcionais, que são aqueles testes que só para checar o desempenho, para ver se está funcionando, está performando bem e tudo mais. Se não está demorando 3 horas para executar uma rotina rapidinha e tudo mais. Algumas ferramentas populares são o Selenium, que é uma ferramenta de automação do teste. O Jenkins, que é uma ferramenta também para executar as automações. O Postman, que é uma plataforma de colaboração com o desenvolvimento, né, de API, e que simplifica o processo de criação, compartilhamento e afins. Eita. Ai, gente, perdão. Outras ferramentas populares são o Gira e o TestLink, que são ferramentas com que eu já trabalhei, eles são muito bons de trabalhar. No Gira e no TestLink a gente faz o nosso gerenciamento, a gente cria os nossos casos de teste e muitas vezes dá até para fazer a comunicação e fazer a execução junto, dependendo do jeito que é contratado o serviço, né? O Jazz e o Mantis. O Mantis ele é para fazer o rastreio dos seus erros. O Jazz ele serve também tanto para você criar os seus casos, executar e mostrar os seus erros também, abrir os erros, os defeitos. Então, são ferramentas de controle dos seus casos de teste, do seu sistema. Algumas tendências futuras do QA no desenvolvimento é a inteligência artificial, que podem perguntar, cara, a inteligência pode vir derrubar um qualificador? Nem sempre, porque a inteligência artificial é uma inteligência que tem que ser mentorada e ser treinada. Né? Mas o QA, ele já tem a mentalidade como um ser humano, ele já pensa como uma pessoa poderia pensar. Então, às vezes, a inteligência pode vir a ajudar bastante, mas ela não necessariamente vai estar substituindo um qualificador. E a aprendizagem de máquina, né, que entra em contato junto com a inteligência ao mesmo tempo. E a gente agora quer fazer uma brincadeira com vocês. Vamos praticar um pouco. A gente vai testar e fazer alguma parte do sistema aqui junto com vocês. A Yasmin desenvolveu uma tela de login bem simples, com alguns requisitos bem chatinhos, bem assim, como um cliente podia querer um sistema bem chato, com bastante regras. Então, ela vai estar indo testar. Só clicar na imagem que vai para o link. Aí, eu quero que vocês, olhando assim essa tela, sem saberem nenhuma regra de negócio, quantos cenários vocês imaginam que a gente poderia estar testando? Quem quiser falar, levanta a mão aí que eu levo o microfone. Bom, vamos lá. O login com sucesso, se o usuário está ou não logado com o Facebook, para poder fazer o login com o Facebook, porque teria 2 fluxos aí. Ele teria 2 fluxos, né, de entrar com o Facebook, tanto ele já está logado quanto ele não está logado. Com o Google a mesma coisa, tem o fluxo de esquecer minha senha, tem o fluxo de cadastre-se. Eu acho que provavelmente o de cadastro seria meio complicado, porque provavelmente teria que testar um link que iria para o e-mail. Provavelmente você teria que isolar isso em um ambiente de teste específico. E o login com sucesso, e o login com o e-mail errado, com a senha errada e com os 2 errados. E provavelmente alguma coisa com um teste de, tipo, se alguém está tentando fazer um brute force. Em números, putz, 10, 11, pelo menos. Prêmio para quem acertar, viu, gente? Em números aí, quantos que vocês acham que daria? Quantos casos de teste, mais ou menos, dariam ali? Pode chutar um número. 28, 25. Mais alguém quer tentar? Gente, tem um prêmio, tá? Quem acertar tem um prêmio.
isso no nosso Insta. E se quiser, a gente faz uma live, alguma coisa, explicando melhor. Mas é isso, os casos de testes. Pode voltar para a apresentação. PowerPoint, menino. Tá caindo. Mas, então, já abrindo aqui, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Alguma coisa que queira perguntar? Você quer? Verdade. Alguns pontos que eu quero indicar para vocês, que me ajudou muito como desenvolvedora a perceber todo um projeto como todo, não só minha parte de desenvolvimento, uns livros que eu vou indicar para vocês. O primeiro é Desenvolvimento Ágil Limpo, vocês desenvolvedores já devem conhecer, é bem conhecido na área de desenvolvimento. Ele fala sobre o projeto de software em si, e é um livro bem bom, eu indico bastante, porque você consegue ter uma percepção melhor, você percebe que o desenvolvimento não é voltado só em si, nós desenvolvedores, não é voltado só na gente, tem muito além. Pode passar. E outro livro, que eu estou finalizando a leitura, mas eu já me identifiquei bastante, que foi um dos primeiros livros, se eu não me engano, da área de desenvolvimento de software que fez bastante sucesso, tem bastante relevância, é esse O Mítico Homem do Mês, que também ajuda muito vocês a entender como funciona um projeto, entender as várias visões de várias pessoas que trabalham nisso, vários cargos. E é isso. Aí, alguém tem alguma dúvida? Se quiser levantar a mão, a gente leva o microfone. Ficou alguma dúvida, algum questionamento? A gente está aqui para responder, gente. Eu achei muito interessante do ponto de vista de vocês, né, como que a gente teria que trabalhar com o desenvolvimento. Existe um gap, querendo ou não, né, entre o desenvolvimento. Às vezes o desenvolvedor só quer desenvolver rápido, entregar rápido e é isso. E isso pode impactar a qualidade. Então, vocês falaram, por exemplo, que vocês têm que trazer, que a gente deveria ter uma cultura de trazer o QA para trabalhar junto com a elaboração dos requisitos e entender o produto. Agora, eu vejo tipo que o QA deveria ser responsável para trabalhar com PO para fazer esse tipo de coisa. Aí eu queria saber qual é a sua visão em relação a isso. Do QA resolver, tipo, já ajudar na criação dos requisitos, já entender os casos de teste antes de passar para o desenvolvedor. Que aí o desenvolvedor ele já pode trabalhar meio que dirigido a teste. Essa visão é uma visão muito boa, porque realmente ela ajuda bastante. Você ter ali o QA o tempo todo, na verdade, no cenário melhor, né, de todos, o QA ele está desde a primeira entrevista com o cliente, para já entender o cliente, entender a visão do cliente, para ele poder ajudar a equipe de requisitos a preparar a documentação, né, para as outras equipes, e assim, indo até conversando com o desenvolvedor. Então, por exemplo, eu já tive uma empresa onde eu trabalhei, onde os desenvolvedores eram na Bahia ao lado. Então, a gente tinha um erro, já falava, cara, vem cá, vamos ver comigo aqui se esse erro é realmente na minha massa de teste, nos meus casos de teste, nos meus usuários que eu estou usando para fazer o teste, ou se o erro está realmente no sistema. Então, eu e o desenvolvedor ali conversando, analisando, a gente, não, realmente está sendo um erro no sistema. Aí eu abri na época era um erro, né, no Jazz, e devolvia para o desenvolvedor a demanda. Então, se o QA ele sempre está ali junto, em todas as etapas do software, né, em todas as etapas de desenvolvimento e tudo mais, você consegue já ter uma garantia, porque o QA ele vai entendendo o sistema todo, ele não precisa tentar descobrir tudo sozinho, então ele vai aprendendo junto com a equipe, e aí vai acontecendo essa comunicação que vai sendo muito melhor, muito mais efetiva. Trazendo minha visão, eu achei bem interessante o que você falou de o desenvolvedor ter já o que ele vai desenvolver, já ter em mãos o que precisa passar, o que precisa ser feito. Por isso é importante a cultura DevOps dentro da empresa. É uma coisa difícil, a gente entra na área de desenvolvimento e a gente vê que realmente não é assim que acontece, não é 100% uma integração em conjunto, às vezes tem essa falha nessa cultura, mas isso é um ponto bem interessante, facilitaria muito a vida do desenvolvedor se chegasse tudo especificado, como deve ser feito, porque muitas vezes nós como desenvolvedores estamos desenvolvendo uma tarefa que é devolvida com uma solicitação totalmente nada a ver, que não está relacionado com aquela tarefa, mas foi conversado com outras pessoas, mas não chegou para a gente. Então,
Acho que isso é bastante importante. Bom, minha consideração, né? Primeiro eu vou parabenizar, realmente foi uma palestra muito boa. O tema foi muito legal, vocês fizeram uma sacada muito legal ali, né? Fã ou hater. Eu já falo que eu trabalho como desenvolvedor, mas eu sou fã. E hoje eu sinto muito na pele a falta de um QA no meu time, né? Na empresa que eu trabalho atualmente, a gente tem time de QA, mas o meu time especificamente ele não tem, né? E hoje a gente sofre bastante com isso, né? Porque por mais que a gente tenha a cultura de fazer testes automatizados, testes de integração, testes de unidade, né? Quando a gente sobe para a produção, muitas vezes tem cenários que a gente não imaginava, entendeu? E aí geralmente são esses cenários que pegam a gente. É a visão do QA, é justamente esse. É o ponto que o QA ele sabe fazer e virar de cabeça para baixo. Eu, por exemplo, eu já tive uma vez, por ser QA, eu sei virar o sistema de cabeça para baixo. E eu peguei e fui no cinema, era feriado, eles não tinham colocando aviso que no feriado não era para ter a promoção. Como que eu tirei print da imagem, porque eu já tenho a mente disso. Fui lá e falei, eu sei meus direitos, eu quero o meu ingresso nesse preço. Eles, não, mas não é nesse preço, hoje é feriado, não tá pegando. Não, vocês não deixaram nítido, vocês não deixaram claro que o sistema não tá valendo esse preço. Então isso é uma falha do sistema deles, que eu como usuário soube abusar, né? Vamos usar a palavra certa. Não, perfeito. E é justamente isso. Então, esses cenários acabam pegando muita gente desprevenido, né? Então, em vez de você ter um time que realmente é responsável por revirar o sistema dessa forma e você ter uma segurança maior, você acaba ficando um pouco mais inseguro nas entregas, né? Então, hoje, o que a gente está fazendo? Meio que a gente está pegando o time de desenvolvimento e está tentando trabalhar com automações de teste de regressão e tudo mais, por não ter esse tipo de QA. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou fã, né? Eu acho que o trabalho realmente, quando ele é integrado, quando realmente não tem o atrito entre os times, porque também isso é algo que atrapalha muito, eu acho que é muito mais, te traz muito mais confiança para trabalhar com o software em si, né? Então, mais uma vez, parabéns, essa era a minha consideração. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pergunta? Parabéns pela apresentação. Fazer uma pergunta para a Yasmin, que é mais voltada para desenvolvimento, né? Essa questão de teste. Hoje em dia, a gente vê um conflito de interesse entre o PO e o desenvolvedor, né? E também, assim, colocando o QA. Porque quando a tarefa chega, normalmente a gente tem um certo tempo para entregar. Dentro desse tempo, lógico que a gente tem que calcular a parte de teste e o desenvolvimento para a gente entregar qualidade, porque no final das contas o interesse da qualidade do código é nossa. Tem até uma referência no livro do Código Limpo, que o autor fala que ninguém pede para o médico fazer uma cirurgia sem lavar as mãos, né? Mas normalmente o que a gente vê dentro da empresa é que eles pedem para a gente desenvolver e muitas vezes sem testar, né? Então a gente tem que aliar esse conflito de interesse, uma coisa rápida com uma qualidade. Eu queria saber como você concilia isso, né? A rapidez, negociar com o PO aquele prazo para poder você testar e entregar seu produto de qualidade. É um ponto muito importante de se abordar, porque esse problema de prazo é difícil tanto para o desenvolvedor quanto para o QA. Tem muitos desenvolvedores que ficam muito tempo numa tarefa que é um tempo que não é necessário e entrega uma tarefa de 2 semanas e 1 semana e meia e dá para o analista de teste testar e essa tarefa volta. O desenvolvedor, claro, que vai ficar frustrado com isso, porque ele fez aquilo que pôde, mas não passou. Uma coisa que eu sugiro, que eu também tenho implementado bastante, é sentar e negociar isso. Você vai deixar bem claro o que você pode fazer, deixar bem claro o que você pode fazer naquele tempo específico. Se não for suficiente, você pode trabalhar com entregas incrementais. Você desenvolve algo e vai passando para o analista testar e vai desenvolvendo. Então faz uma entrega incremental e deixa bem claro mesmo quanto você vai precisar para desenvolver aquilo. Porque isso é bastante importante e é algo que gera muita frustração para nós desenvolvedores, prazos, porque muitas vezes esses prazos são sufocantes, são coisas surreais que as pessoas pedem para a gente, que a gente não consegue entregar no prazo. Então, é sentar e negociar mesmo, deixar bem claro o que está dentro da sua realidade no momento.
E só acrescentar um pouco, essa questão do tempo, muitas vezes acontece nas empresas, calcula o tempo, o desenvolvimento, eu falo porque já passei muito por isso, o desenvolvimento ele usa o tempo todo e devolve faltando 2 dias para a entrega prazo final da demanda. Isso já aconteceu comigo. E eu tinha que testar mais de 200 casos de teste. Não era inviável de testar aqueles casos de teste tudinho. Eu peguei, minha equipe, a gente fez uma força-tarefa de 4 mãos, mais de 4 pessoas, né? E mesmo assim ainda não foi possível de testar tudo em 2 dias. Então, é bom sempre ter essa comunicação. Tipo, cara, eu preciso de tanto tempo para o teste. Então, você calcula o tempo, já acrescentando aí o tempo também do teste, que ajuda muito nessa eficiência na conversa. Que aí você já coloca um tempo, um prazo a mais, que se dá algum erro, dá tempo de voltar, arrumar e tudo mais, né? E é isso. Gente, sigam a gente aí, o QR Code. É muito bom. A gente sempre está trazendo coisas. E é isso. Obrigada.